Caros amigos, aqui estamos novamente. Eu vou agora responder a uma pergunta do meu sobrinho Eduardo. Este maravilhoso sobrinho, filho do meu querido irmão Dadil. Eduardo é maravilhoso. Faz as coisas com tanto carinho, tem tanto amor pela nossa família, que eu tenho por ele uma admiração no nível da admiração que eu sempre tive pelo seu pai, o meu querido irmão Jaime, a quem eu apelidei de Dadil, apelido este que ele se orgulhou por toda a sua vida. A pergunta que o Eduardo me fez é a respeito de como foi a fundação de uma equipe de futebol no Colégio Militar chamada Alvorada Futebol Clube. Essa equipe de futebol era feita na minha turma. Eu vou contar a história. Nesta época, houve duas turmas de internos, alunos internos do Colégio Militar, que fundaram dois clubes das suas turmas. Cada turma tinha um clube. Um deles foi o Mosqueteiro e o outro, o Babilônia. Eram dois clubes de alunos internos do Colégio Militar. E jogavam lá entre eles e tudo mais, e eram de bons jogadores. O Mosqueteiro tinha lá sua camisa. Agora, o outro time, o Babilônia, não tinha uniforme. Então ele improvisou um uniforme usando a camisa branca, aquela camisa branca que era usada debaixo de uma túnica. Eles usavam aquela camisa branca como uniforme. Muito bem. Vendo este assunto, o sucesso das equipes de futebol, este aqui, quando aluno, que não jogava bola quase nada, eu quase nunca fui de bola, tive a ideia de fundar um clube também para a nossa turma. Que eu tinha um Dadil, eu tinha um Real. Então, fundei um clube e dei a esse clube o nome de Alvorada Futebol Clube. Por que Alvorada? Porque o tio Luiz trabalhava na Sotomayor, e a Sotomayor tinha um adesivo que eles colocavam em cima do caixote, passavam ferro de engomar roupa, de passar roupa, e o calor fazia que aquela imagem do papel passasse para o caixote. Era um desenho de um disco grande, com um galo com as asas abertas, cantando ao amanhecer, e embaixo uma faixa curvilínea, circular, escrito Alvorada, com letras maiúsculas. E tinha também os mesmos adesivos em tamanho menor, tamanho pequeno assim. Então, eu peguei aquilo, usei, o tio Luiz levava para nós alguns desses adesivos, e eu usei como emblema do Alvorada. Aí, nós não tínhamos uniforme. Estava funcionando, começando ainda, eu estava fundando o clube. Aí, falei com o Dadil concordou comigo de fundarmos o clube, topou a ideia. Aí nós pegamos uma lista, fizemos uma lista, que era comum acontecer isso. Fizemos uma lista de donativos para comprarmos o nosso uniforme. E a primeira pessoa que eu procurei na sala, depois da aula, foi para pedir que assinassem na lista de donativos para o uniforme do Alvorada Futebol Clube, foi um professor de História do Brasil, Dulcídio Cardoso. Esse professor Dulcídio era muito fino, muito educado. Ele dirigia também, além de professor no colégio, ele era coronel. Além de professor no colégio, ele dirigia uma empresa de aviação, Aerovias Brasil.
Aí eu pedi a ele se ele podia assinar um donativo na nossa lista para comprar o uniforme. Aí ele respondeu-me: me procura no meu escritório aqui da Aerovias. Me deu um cartãozinho dele. Aí eu procurei lá no escritório dele, fui com o Dadil e outro colega também. Fomos uniformizados direitinho, lá ele nos recebeu. Ele falou assim: eu não vou assinar na lista, eu vou dar o uniforme completo para vocês. Vejam o preço que foi, o preço que encontrarem numa companhia de roupa esportiva, numa casa de roupa esportiva, me tragam o valor que eu pago o uniforme completo. Aí nós fomos lá na Rua Larga, tinha várias lojas. Eu tenho a impressão de que nós não compramos na Super Bowl. Parece que compramos na Casa Nadir. Tinha uma Casa Nadir. Compramos um uniforme em que a camisa era branca, tinha uma barra azul, uma faixa azul aqui, semelhante à camisa do Vasco. Não tinha cruz de malta não, mas a camisa já vinha com a faixa azul assim. Calções azuis. Vimos o preço, levamos a ele e ele nos deu o cheque e nós compramos o uniforme. Agradecemos a eles depois em aula e tudo mais. E houve o primeiro jogo. Uma coisa que nós fizemos também foi pegar assim, nós éramos sócios do Vasco, eu, Dadil, Real. Nós fomos, então, pegamos o Estatuto do Vasco e, lendo o Estatuto do Vasco, transcrevemos o Estatuto do Vasco. Onde estava escrito Clube de Regatas Vasco da Gama, nós substituímos por Alvorada Futebol Clube. E assim, escrevemos um maravilhoso estatuto de um clube esportivo de futebol. O pessoal da turma, o pessoal do colégio ficou invejoso, porque nós pegamos, eu fui à sociedade literária, que tinha um mimeógrafo, e paguei lá uma importância, eles publicaram algumas cópias desse estatuto, que eu distribuí para os colegas. Eu fiz carteirinhas de identidade para os sócios do Alvorada. Não pagavam nada, mas eram sócios. Com a fotografia 3x4, nome, isso e aquilo e tal coisa. Quer dizer que o Alvorada começou então com todo o aparato que nenhum outro clube daqueles tinha. Jogamos o primeiro jogo e eu joguei no primeiro jogo. Na primeira partida eu joguei. Na segunda partida, os colegas acharam que eu devia ficar no segundo time. Não mais no primeiro time, não. Vai para o segundo time. E eu passei para o segundo time no segundo jogo. No terceiro jogo, foi muito bacana, não me deram mais vaga para jogar. Eu que fundei o clube, eu que criei o emblema, eu que fiz o estatuto, eu que fiz as carteirinhas de identidade para todo mundo. Não tive mais vaga no time. Aí voltei para as minhas ilustrações e deixei o futebol lá para o Dadil e o Real. O Eduardo publicou no outro dia uma fotografia minha com o uniforme do Colégio Militar entre o Dadil e o Real uniformizados de jogadores de futebol. Ali não era Alvorada, não. Ali os dois estavam com o uniforme do Colégio Militar, porque o Dadil e o Real também jogavam na equipe do Colégio Militar. Então, eu não fiquei sem poder jogar mais no Alvorada. Aconteceu uma coisa gozada depois. Com a chegada do comandante Jair Dantas Ribeiro, que trouxe a artilharia e a cavalaria de novo para o colégio, já havia a infantaria, que era a arma do comandante. Já havia a infantaria. Então, ele criou, ele acabou com estes clubes particulares. Acabou com Babilônia, acabou com Mosqueteiros e acabou com Alvorada. E adotou a equipe de futebol da infantaria, a equipe de futebol da cavalaria e a equipe de futebol da artilharia. E fez campeonato entre as armas. E assim foi a história gozada, né? Então, Eduardo, o seu pai foi muito craque na equipe do Colégio Militar, foi muito craque
no Infanto Juvenil do Vasco e também foi muito craque no Alvorada. Esta é a história da fundação do Alvorada, e ele acabou por uma determinação do comandante de acabar com esses clubes criados pelas turmas e adotar as equipes de futebol das 3 armas do colégio. Acho que você se agradou, tudo bem? E eu agradeço o interesse de você me fazer alguma pergunta. Mando para você um abraço forte, Eduardo. Zum Zaravalho para você. Tchau, amor.